Bom, eu sou o Padre Flávio, atualmente moro no Seminário de Franca, sou reitor da etapa do Discipulado, etapa da Filosofia, sou natural de Patrocínio Paulista, sou de uma família de 7 filhos, sou o 4º filho, também tenho uma irmã de criação, era a expressão que a gente usava antigamente, né? Mais uma irmã adotiva, e meus pais. Hoje meu pai é falecido, mas meus pais sempre nos incentivaram na nossa vida de igreja, na nossa caminhada de fé. Na sua caminhada de fé, meus pais foram bastante participantes da experiência de encontro de casais com Cristo e, é claro, sempre nos incentivavam para a vida de igreja. No domingo, por mais que nós quiséssemos fazer outras coisas, jogar bola, brincar na rua, a missa era uma prioridade. Todas as outras coisas depois da missa. Então isso foi, penso eu, o primeiro elemento importante e fundamental na minha caminhada vocacional. Na minha vocação, penso, começou a ser discernida ainda na adolescência, quando participava de um grupo de jovens lá na minha paróquia. E na época que eu participava no grupo de jovens, a casa do seminário foi para Patrocínio Paulista. Até então o reitor era o Padre Marcão, e a presença do seminário, bem como dos seminaristas na paróquia e na comunidade, despertaram em mim o chamado, o discernimento para um processo vocacional. Então essa convivência e, é claro, a experiência trazida pelo Padre Marcão, certamente foi um elemento fundamental nesse nosso início, ou melhor, meu início de caminhada vocacional. Ainda na adolescência, com 17 anos, entrei no seminário, morei 1 ano no seminário em Patrocínio Paulista, depois morei 1 ano no seminário em Franca, iniciando o curso de filosofia, e depois fui para Sales Oliveira e estudava em Brodowski, lá concluí a filosofia, bem como também a teologia. Meu tempo de seminário, eu sempre digo que foi um tempo importante e frutuoso, de experiências marcantes, de convivências muito importantes e construtivas. Muitos daqueles que foram meus contemporâneos na época de seminário hoje também são padres, e a convivência e a amizade do tempo do seminário permanecem. Depois de ordenado, fiquei 2 anos na paróquia São Benedito, a qual também expresso toda a minha gratidão ali. De fato, dei os meus primeiros passos e tive a boa experiência de ser vigário na paróquia, e o pároco era o Padre Marcão e também o Padre Devair, hoje Dom Devair. Então, essa nossa partilha, nesses 2 meus primeiros anos de ministério, foram também fundamentais. Depois fui transferido para a cidade de Orlândia, a paróquia Cristo Rei, e lá então vivi, podemos dizer, o grosso do meu tempo de padre. Fiquei na paróquia Cristo Rei durante 13 anos. Um bom período como vigário, depois também o restante como pároco. Tive também a alegria de trabalhar com alguns outros padres mais novos do que eu. Isso também me ajudou no amadurecimento no ministério. Aprendi muito com o Padre Lalim, que era o pároco na época que eu era vigário. E depois, essa experiência com os padres mais novos me fez recordar o meu início de ministério e, é claro, também a ajuda que eles também prestaram à minha vida vocacional, ao ministério, dando um vigor que o tempo, às vezes, pode nos fazer perder. Então, a convivência com padres mais novos, bem como também a amizade e o companheirismo com os padres mais velhos é sempre algo importante para a caminhada no ministério. Depois, fui transferido para a cidade de Ituverava, fiquei lá como vigário paroquial durante 1 ano, trabalhando com o Padre Carlos e também na época com o hoje Padre Luan. Ele esteve conosco como seminarista e depois como diácono, e depois então fui transferido para o seminário e também como vigário paroquial da Paróquia Menino Jesus, que são os trabalhos que hoje eu tenho. Então, a minha caminhada vocacional é marcada por esses encontros, por estas experiências
É claro, experiências que vão trazendo à minha caminhada amadurecimento. Estou às portas de completar 20 anos de ministério, 20 anos de padre, né, e sou muito grato e muito feliz, né, pela vida que Deus escolheu e que eu acolhi. Nós sempre lembramos que a vocação não é algo do indivíduo, né, mas é algo que Deus nos oferece, é o convite que Deus faz. E a igreja, juntamente com aquele que se sente chamado, faz o discernimento. Então sou agradecido e realizado no ministério. A igreja me possibilitou muitas coisas, dentre elas também o estudo. No início ainda da minha vida de padre, tive a oportunidade de continuar os estudos, que, é claro, me ajudaram também no serviço que presto ao seminário, né, de dar aula e hoje também na função de reitor. E, é claro, penso e espero que também esta minha experiência, esse meu caminho, possa ajudar e incentivar, é claro, iluminar aqueles que hoje também se sentem chamados, né? Os candidatos ao ministério, né, precisam, assim como todos nós, discernir. É claro, nós somos, podemos dizer, esse instrumento que Deus também coloca na vida deles, né, para que possam discernir, entender e, na medida do possível, responder com alegria, com responsabilidade, é claro, com vigor, assim como rezo sempre para que todos nós, padres da nossa diocese, possamos responder. Então, que Deus possa nos fortalecer e abençoar no chamado e na vocação que cada um de nós assumiu.